Povo brasileiro patriota, muita coisa nesse vídeo. Daniela Lima triste, falando da queda drástica do Lula. Barroso apareceu, líder do IBGE sendo expulso aí pelo Ministério Público. O vídeo tem muita coisa, fica até o final. No final a gente comenta. Gostaria de saber a sua opinião também, beleza? Ao tentar explicar o contrato de 129 milhões, a esposa do Alexandre de Moraes acaba deixando rastros que nos levam a crer de que esse contrato era na verdade fraudulento e era apenas mais uma maneira de receber propina. Isso nos leva a chegar a essa conclusão. E por que eu digo isso? Primeiro, o fato de ser o contrato mais caro da história para um serviço advocatício ou de aconselhamento jurídico, né? A Viviane hoje é a advogada mais cara do mundo, assim, de longe, sem comparação. E daí ela oferece aquela explicação sobre alguns pareceres e reuniões. E as pessoas foram atrás desses pareceres. Um desses pareceres é um código de ética que foi apresentado no sistema da Controladoria Geral da União. É um programa, né, uma abordagem da CGU para que as empresas pudessem apresentar compliance, né, provar que elas tinham um sistema de compliance. E nesse sistema fica a data que um arquivo ele é subido, né, feito o upload desse arquivo. As pessoas começaram a investigar e analisar esses pareceres. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. A primeira é esse aqui, ó. Código de ética feita pelo Escritório da Mulher de Moraes, o serviço mais caro da história do mundo jurídico, usa imagens da internet. Isso chamou atenção. Imagens da internet, se você paga 1 milhão ou 500 mil reais por um parecer, o mínimo que você espera é que tenha conteúdo original, que as imagens sejam criadas para aquele parecer, e não copiadas em bancos de imagens da internet do Shutterstock, que você paga ali 20 reais por mês. Mas calma que tem mais. Eu falei em um vídeo no anterior que passou pela inteligência artificial e reconheceu que 70% desses pareceres eram feitos com plágio ou inteligência artificial. E aí, sai essa notícia aqui, ó. Relatório do escritório da esposa de Moraes some dos sistemas da CGU. Por quê? As pessoas viram que era um relatório que tinha sido colocado lá, foram lá, entraram no relatório e tiveram acesso a esse documento, que é o que eu estou mostrando para vocês agora. Eu quero que vocês prestem atenção. Esse daqui, ó, daqui. Esse aqui, como vocês podem, vou fazer aqui, ó, esse aqui é o Banco Master, você vai lá, clica aqui, tá na CGU. Pacto Brasil, que é um programa de compliance para várias empresas do mundo financeiro, e está lá Banco Master. Se você clicar aqui vai aparecer as opções, aparece o Banco Master, e daí aparece, né, uma espécie de print do conteúdo desse arquivo que foi subido lá, né, nesse dia, tá aqui, ó, no dia 13/3/2025. Foi realizado no dia 13/3/2025. Estava lá ontem. Ontem, esse documento, esse parecer, que custou 500 mil reais, de acordo com a Viviane de Moraes e o contrato, estava lá no Pacto Brasil. Seria uma forma de provar que eles haviam sim feito um serviço, certo? Ficaria menos mal. O problema é que ao checar as datas que ela apresenta como sendo a data que ela fez o parecer e a data que o parecer foi incluído, não batem. E aí vem para a matéria aqui do antagonista. O relatório de autoavaliação do Pacto Brasil do Banco Master, alegadamente preenchido pelo escritório de advocacia da Viviane Barros de Moraes, sumiu dos sistemas da Controladoria Geral da União, após serem detectadas contradições entre a data de serviço prestado e a data efetiva, que o documento foi enviado para o órgão. Como mostramos mais cedo, o escritório Barça declarou que entre os serviços prestados para o Banco Master estava o preenchimento da autoavaliação do Pacto Brasil 25 de setembro a 9 de outubro de 2025, entre outros. Só que tem um problema. 25 de setembro a 9 de outubro, esse seria o dado que eles informaram que foram feito o serviço. Porém, a plataforma do Pacto Brasil da CGU, o preenchimento efetivamente ocorreu 13 de março do ano passado. Ou seja, 6 meses antes de o fato foi explicado na nota. Então, peraí. Quer dizer que eles pegaram um parecer que já tinha sido feito, colocado nesse Pacto Brasil,
e disseram que foram eles que fizeram, sendo que não havia sido eles. Isso é apenas um documento que foi feita uma vistoria para ver sobre esse arquivo. Tem que se encontrar esse arquivo, jogar ele no metadata e ver quando ele foi feito. Uma coisa mais importante é ver quando esse arquivo foi feito. Senão, realmente fica difícil de ter uma ideia real. E aí, esse vídeo aqui, ó, mostra a pessoa procurando, aqui, ó, procurando o arquivo e não encontrando. Olha aqui. Aqui está uma pessoa que ele entrou hoje e começou a procurar o tal arquivo. Você está vendo aqui, ó, e simplesmente não encontra. O arquivo foi apagado. Então aí é uma situação mais perigosa ainda. Nós estamos falando que a Controladoria Geral da União deletou um arquivo do seu banco de dados, porque esse arquivo poderia incriminar ou contribuir para a suspeita de que o contrato da esposa do Moraes não era um contrato real e apenas uma forma de justificar dinheiro ilegal. Só que aí a situação ficou muito séria, que ele está mostrando que o Banco Master não se encontra mais aqui, como vocês estão vendo, né? Mas aqui, ó, olha ele aqui. Ontem ele estava aqui, hoje ele já não está mais. Ontem estava, hoje sumiu. Fica a pergunta, por que esse esforço, né? Por que esse esforço de esconder um arquivo? E segundo, por que a Controladoria Geral da União, que é do governo Lula, apagou um arquivo do seu banco de dados? Por que ou será que é possível o usuário retirar esse arquivo? Pode ser, isso aí é algo que tem que ser investigado. Agora, isso só será investigado numa CPMI para explicar para o Brasil o que foi que aconteceu e como que a esposa do Moraes se tornou a advogada mais cara do mundo, da história. Nenhuma advogada recebeu o que a esposa do Alexandre de Moraes está recebendo. E eu espero que não seja crime ainda perguntar. Mas está tudo muito suspeito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se declarou suspeito para analisar todas as etapas da investigação do Banco Master a partir de agora. Quem atualiza essa informação para a gente ao vivo é a nossa repórter Paola Cuenca, que está em frente ao Supremo Tribunal Federal e tem as informações para a gente. Boa noite, Paola. Seja bem-vinda. Boa noite para você também, Leandro, e para quem nos acompanha. Esse despacho do gabinete do ministro Dias Toffoli foi emitido agora há pouco, há menos de 20 minutos, e enviado para o gabinete do ministro André Mendonça. Para a gente relembrar, ainda na parte da tarde de hoje, Dias Toffoli se manifestou como suspeito por motivos de foro íntimo, ou seja, motivos pessoais, para fazer uma análise a respeito de um mandado de segurança que havia sido protocolado aqui no STF pelo deputado Rodrigo Hollenberg, para que fosse dado uma ordem de obrigação que a Câmara dos Deputados instalasse a CPI do Banco Master. E, neste sentido, diz nesse despacho Dias Toffoli que, da forma como ele já se manifestou, suspeito por motivos pessoais para analisar justamente aquele pedido feito pela CPI do Master, pelo deputado Rodrigo Hollenberg, para, de fato, dar uma ordem para a instalação dessa CPI, ele, então, informa o gabinete do ministro André Mendonça que também, por consequência, se considera suspeito por motivos de foro íntimo, motivo pessoal, para também analisar toda a situação da investigação ligada ao Banco Master e que está dentro de um inquérito ali específico, de uma petição específica sendo analisada dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, por consequência, o que a gente tira a respeito desse assunto é que, ao se considerar, então, já suspeito por motivos pessoais, daqui em diante, o ministro Dias Toffoli não deve se manifestar, ou seja, não deve votar no julgamento que vai ser aberto nesta sexta-feira para que os ministros da segunda turma do STF analisem a decisão do ministro André Mendonça, que acabou gerando a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, além de cumprimento de medidas cautelares contra servidores do Banco Central e outras pessoas investigadas justamente no caso do Banco Master. Além disso, com esse entendimento, outros processos que vêm a acontecer agora da etapa de investigação também vão ficar sem contar com a análise do ministro Dias Toffoli quando se trata de um referendo, de uma decisão monocrática e possivelmente também fica essa suspeição colocada para um próprio julgamento que vem a acontecer após uma denúncia ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Leandro.
Paula, qualquer outra informação nova, por favor, aciona a gente que você retorna aí direto de Brasília. Obrigado por enquanto, tá bom? Ministro, entrando nessa questão aí do Banco Master, que foi talvez o maior escândalo da história da República em termos financeiros, famílias perderam fortunas, fundos de pensão, né? E teve um agravante que 2 ministros do Supremo, tanto o Dias Toffoli quanto o Alexandre de Moraes, estão próximos para ser benévolo desse caso. Como é que o senhor vê essa questão? O Roberto, tem uma passagem no Eclesiastes, que é clássica, que diz que há um tempo para cada coisa nessa vida. Inclusive para falar e para calar. Eu acho que ainda não está na hora de eu falar, certamente. O que eu diria para você? Há uma investigação em curso e os fatos ainda estão sendo conhecidos. Eu, até por dever de ofício, fui juiz muitos anos, eu formo os meus juízos e as minhas avaliações ao final e não ao início. Portanto, eu estou observando a cena. O Supremo é presidido por um sujeito de grande caráter, que é o ministro Luiz Edson Fachin, meu amigo de toda a vida, um sujeito de integridade acima de qualquer dúvida. E o inquérito é conduzido pelo ministro André Mendonça, que é também um homem de convicções, de coragem moral e, portanto, eu acho que a gente tem que esperar para ver onde isso vai dar e aí fazer juízos que não sejam pré-julgamentos, juízos baseados em fatos, provas e conclusões. Agora, o senhor citou o ministro Fachin, o presidente, né, que declarou ontem ou anteontem que doa quem doer, as investigações vão até o fim. Essa é a sua... Eu acho que a vida é assim. A gente na vida deve fazer o que é certo e, portanto, não deve perseguir ninguém, não deve prejulgar, mas o que é certo, o que é errado é errado. Acho que a gente tem que acompanhar e ter em linha de conta, assim, o Supremo Tribunal Federal não é um mau momento ou um mau episódio. O Supremo fez muitas coisas boas pelo Brasil também. E não vou me alongar agora, mas algumas eu gostaria de lembrar, para não se imaginar que está tudo errado. Pode ter acontecido, está ainda em apuração, uma coisa criticável em alguma medida. Mas a gente não julga uma instituição por um eventual... As instituições, Roberto, são como autoestradas. Essa é mais uma para entrar no livro das vergonhas do governo Lula. E eu vou te dizer, que vergonha que ele acaba de passar. Mas antes, vamos entender o que aconteceu. Quando o Lula entrou no governo, ele colocou à frente do IBGE, um instituto de alta credibilidade, um cara chamado Márcio Postman, que é um militante do PT que não entende nada de estatística. Até a imprensa achou ruim. Via claramente o uso político de um instituto, que é um instituto de pesquisas, de dados, de relatórios relevantes para a nossa economia. É um instituto que faz, por exemplo, os relatórios do PIB, do desemprego e vários outros. O cara entra e começa a expulsar, a demitir as pessoas técnicas e colocar pessoas políticas. E aí, para forjar e fabricar números favoráveis ao governo, ele cria o IBGE+, uma entidade paralela. E usa essa entidade paralela para forjar ainda mais relatórios dizendo que a economia estava bombando, que o PIB crescendo, que o desemprego nunca esteve tão baixo. Ele mudou as equações, a fórmula de se calcular o produto interno bruto e até mesmo o desemprego. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, falando que quem recebe Bolsa Família, quem não procura emprego não é desempregado. Então ele tirou ali de cara 40 milhões de pessoas, calculando o dinheiro que o governo gasta com assistencialismo como se fosse produção de riqueza. Assim, ele esculhambou completamente o IBGE. E aí tiveram pessoas que pediram demissão em massa, diretores, pessoas que foram exoneradas por questioná-lo. Eu entrei com requerimento no TCU para que fosse derrubado o IBGE+, e nós obtivemos sucesso nesse requerimento. Só que aí o TCU começou a olhar e viu muitas, mas muitas outras irregularidades. E como resultado disso, olha a vergonha que o governo acaba de passar. Ministério Público, junto com o TCU,
pede afastamento do presidente do IBGE. Isso é a primeira vez na história do Brasil que o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União pede que o presidente do IBGE seja afastado porque ele está forjando relatórios favoráveis ao Lula, a um presidente, né? Representação aponta crise interna no órgão, troca de técnicos e questiona a criação de fundação IBGE+. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News. Eu vou pedir para a Giovana Bronze colocar de novo a tela que ela acabou de retirar, a tela que mostra a evolução, isso, do segundo turno, né? Mais importante do que o empate numérico na linha, né, assim, 41-41, é a curva, tá? Se você vem analisando a série histórica, que começa aí com a medição em agosto de 2025, fica muito claro que enquanto havia ali uma espécie de estabilidade, né, para Flávio Bolsonaro, até o início deste ano, quando ele efetivamente se anuncia como o candidato de Jair Bolsonaro, e aí passa a ter uma curva ascendente bastante evidenciada, você vê, né? Ele está em ascensão, ele está em 38, 36, vai para 38, mantém os 38 e agora vai a 41. Enquanto isso, do outro lado, você tem uma curva consistente de queda, né? Vai de 48, vai 46, 45, 43, 41. É o que acontece com a curva de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre falo aqui para quem está nos acompanhando que mais importante do que o número em pesquisa, porque apesar dos 3 pontos estarem fora da margem de erro, a margem de erro também valia para a pesquisa anterior, Diego. Então, se na anterior o Flávio aparecia com 38, ele já podia ter ali algo entre 36 e 40. E, portanto, se ele estava em 40 e agora aparece com 41, você ainda está dentro da mancha da margem de erro. Mas mais importante do que o número em si é a curva. O fato é, o governo vem sofrendo desgastes e esse desgaste se acentuou porque de dezembro de 2025, vamos lembrar que o escândalo do caso Master estoura em 17 de novembro, quando Daniel Vorcaro é preso, né? De dezembro de 25 até agora, março de 26, o governo perdeu, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu 5 pontos percentuais. E é uma curva que se acentua entre fevereiro e março, que é quando você tem as principais revelações relacionadas aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e também um desfile de carnaval, que acabou pegando aí uma fatia da população e criando ruído que também contribuiu contra a avaliação do governo. Então, assim, para além do número, repetindo aqui, sendo até um pouco exaustiva, o importante é a curva. Não há sinal de que o governo conseguiu nem estancar o desgaste em Luiz Inácio Lula da Silva, embora justiça seja feita a rigor. Neste momento, ainda não há nada que vincule diretamente um personagem do governo ao escândalo do Master. Neste momento. As coisas podem mudar. Até agora, não há. Mas a pesquisa do Instituto Ideia, e a gente vai conversar com o Maurício Moura hoje, já havia mostrado o desgaste do Supremo está sendo compartilhado com o governo, a ponto de a maioria dos entrevistados que ouviu falar sobre o escândalo do Master, entender que ele, sim, justifica uma plataforma eleitoral para senadores que trate exclusivamente ou que trate com ênfase no impeachment de ministros do Supremo. Está tendo um custo político o caso Master e o desgaste do Supremo Tribunal Federal para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, pauta vai ser nessa eleição o Supremo Tribunal Federal. Como é prazeroso você olhar para a cara de Daniela Lima falando coisas positivas da direita, né? Para ela é um martírio. Você percebe a cara dela, ela só falta chorar. E o Barroso, com aquela em cima do muro o tempo todo, não dá uma resposta concreta, citando Eclesiastes, a tempo para todas as coisas, a tempo mesmo. E o que eu acho mais hilário ele falando em relação a que não se deve julgar o judiciário por 2 ações.
Ele sabe que já aconteceu, aí ele fica o tempo todo, embora ele não foi julgado. Barroso, ninguém é criança, não, Barroso. O povo de direita é um povo com a mente aberta, o povo de direita é um povo liberto da mentira. E nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. Você colocou o rabinho entre as pernas e fugiu. Estava pressentindo já as sanções americanas. E agora você volta para querer dar um antiético. A gente te conhece muito bem. Nós derrotamos o bolsonarismo. O outro fazendo sinal. O outro fazendo L no carnaval. Colocamos o primeiro-ministro comunista, Flávio Dino. A outra, o Brasil tem... A metade do Brasil é composta por pequenos tiranos. É essa geração de vocês que não presta. É essa geração de vocês que estão manchando o judiciário. Não é que o judiciário tem que ser julgado por uma ou duas ações. Se for provado, claro que já foi provado. A esquerda que agora está se convencendo, uma vez que o objetivo delas foi colocar o Bolsonaro na cadeia, mas acima de tudo está a verdade. A verdade que é Jesus, que vai provar para vocês que vocês são mentirosos. E a queda é iminente. Cada dia cai a mais. Lula só rejeição. Flávio subindo. O Nordeste já abandonou Lula. Aqui mesmo, na Bahia, eu sou nordestino. E a gente percebe, ninguém aguenta mais Lula. Estado mais perigoso do Brasil. Aí você vê com esse papinho. Hoje a esfera que está envolvida em mais escândalo é o judiciário brasileiro. E a gente sabe que o problema não é só o judiciário, a gente sabe que o problema principalmente é a mídia, que agora está chutando o cachorro morto, é muito fácil aparecer agora. A gente tem falado isso aqui há muito tempo. Vocês estão criando um monstro. E agora você vem com esse papinho. Agora aparece todo mundo, a OAB aparece. Agora o representante do IBGE é demitido. Agora fica fácil. Mas é isso, a direita é uma direita de mente aberta, a direita está ligada, a direita não é enganado. E a verdade sempre prevalece. Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo. Vocês não são nada. A gente consegue ver aí tantas histórias da Bíblia aí, quando tinha nações que se exaltavam e o Senhor derrotava. Um anjo só derrotou todo o exército da Síria. Quem são vocês, rapaz? Então, você que chegou até o final, você que é guerreiro, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, coloque sua posição e o que é que você está achando desse momento. O que me fez mais rir foi a cara de Daniela Lima e Barroso em cima do muro. Tomara que o que Faquinha esteja falado, né? Ele mantenha. Mas Mendonça está lá, um homem de Deus. A gente crê nisso. Mendonça, não se desvie. Esse é um momento que você vai ser tentado. É um momento que você deve buscar mais o Senhor, buscar mais força, porque tem pedreira por aí. Nós estamos aqui orando por você e que a verdade ela vai prevalecer, eu tenho certeza. Forte abraço, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.